Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Bom, pessoal, hoje nós vamos ler um conto aqui que há tempos eu queria trazer, só que de fato acho que outros passavam na frente, né? E aí uma inscrita, uma ouvinte, né, do podcast, ela acabou trazendo, né, essa creep aqui pra gente, né, como uma sugestão, né? Essa e outras, né? Que seria Seu marido está parado sem fazer nada? Esse é o nome da creep, tá? Que a gente vai ler aqui hoje. Alô, alô, som, Ah, som. ei, caramba. Só passando aqui pra testar e pra avisar. Ah, E os seus ouvintes, alguns odeiam essa porra de você ficar falando aí que nem um idiota. Antes de cada história, ficar falando um monte de groselha aí, só perdendo tempo. como assim groselha, mano? É recados, tem que dar o recado. Você tem que ser mais direto ao ponto, cara. Direto ao ponto, cara. Como assim? Tem que ter os recadinhos no começo, pô. Enfim, não vamos dar muita bola não, né? Só vamos seguir pro episódio aí, então. Espero que vocês gostem, pessoal. A mulher na porta disse que o marido dela estava dentro da minha casa. Ela estava agitada e passava os dedos pelos cabelos sujos. Você tem o endereço errado. Sou só eu disse. Então menti. E meu namorado tá aqui também. Não, por favor, só me escuta, disse ela, colocando a mão no batente da porta e inclinando-se em minha direção. Eu disse que não podia ajudá-la. Repeti que ela tinha o endereço errado e fechei a porta. Mas ainda conseguia ouvi-la. Eu não sei o que ele vai fazer. Deixe-me entrar e deixe encontrá-lo, disse ela, a voz abafada ficando mais aguda enquanto batia com a palma da mão na maçaneta. Ele tá parado! Fiquei paralisada na entrada e esperei vários minutos depois que pareceu que ela tinha saído, caso seu ouvido estivesse encostado na porta. A princípio, eu não dei muita atenção ao marido dela. Havia algo estranho nela. Como ela tentava falar com tanta calma, mesmo sendo óbvio que estava tensa a ponto de explodir. Ela ficava andando na ponta dos pés, olhando para o meu apartamento atrás de mim. Mas ela também não parecia excluída, nem mesmo negligenciada. Seu suéter de cachemire e calças de corte reto contavam uma história diferente. Então, eu revistei meu apartamento com o pé de cabra que guardava debaixo dos lençóis no armário de roupas da cama. Não havia ninguém nos cômodos da frente, cujas janelas davam para a rua. Eu tinha estado lá o dia todo, então era impossível que alguém tivesse entrado por ali. Então, me lembrei do antigo poço do monta-cargas. Ficava atrás da porta da cozinha, fechado por uma placa de metal articulada. Para evitar que o ruído se propagasse entre os apartamentos, não era mais um poço aberto, mas um compartimento empoeirado usado como passagem de cabos. Eu trouxe comigo a minha maior faca de chefe da gaveta em frente à geladeira. O painel de aço estava pintado da mesma cor da parede e não tinha puxador nem fecho. Em vez disso, havia um pequeno furo irregular em um dos lados, feito com várias brocas. Peguei uma chave de fenda na gaveta de quinquilharias e tentei abri-lo com um puxão rápido, para poder dar um passo para trás e segurar a lâmina na outra mão. Em vez disso, ele se abriu com um rangido dolorosamente lento e eu deixei a faca cair, me assustando ainda mais quando ela bateu nos meus pés. Sem pensar, eu me abaixei para pegá-la. Ajoelhada no chão, imaginei uma mão pálida se estendendo em direção ao meu cabelo e crânio. Mas quando me levantei e olhei para dentro, não havia nada. Apenas escuridão. Estava tudo vazio. Quando saí da cozinha e passei novamente pela porta da frente, eu vi que a mulher havia enfiado um pedaço de papel na minha porta, como se fosse um cardápio de comida para viagem. Era um envelope rasgado, com algo amassado tirado do lixo, e nele estavam escritas as seguintes palavras: escute, por favor.
Então eu a ouvi sussurrar lá de baixo, junto à porta. A primeira vez, meu marido estava na esquina da nossa porta francesa, no vão entre a minha escrivaninha e o armário da impressora. Ele devia estar lá toda a manhã. Estava em pé, ereto como um girassol, mas eu só o vi quando me levantei da escrivaninha e bati o tornozelo. Quando olhei para cima, de repente ele estava lá, olhando para o nada. A segunda vez, estava atrás de uma vitrine de vidro da nossa entrada, espremido entre um painel de vidro e a parede, bem na entrada. O sussurro cessou e eu percebi que mal conseguia respirar. Ainda estava ajoelhada e os meus joelhos começavam a doer. "Você ainda tá aí?" perguntou a voz sussurrada. Eu não respondi. "Ele emagreceu muito e usa tubos de protetor solar com um FPS alto sempre que é chamado para uma missão. Então, agora está branco como um palito. Ele consegue suprimir a própria presença e anular a sua intuição de que há outra pessoa por perto. Ele está praticando, está melhorando. Sabe onde os seus olhos pousam e os espaços em que percorrem." "Vá embora!" eu gritei, antes de me refugiar no canto mais distante do meu apartamento, longe da porta da frente. Eu levei um tempo para me acalmar, com a TV ligada e todas as luzes acesas. Não prestei atenção ao programa, mas disse a mim mesma que a mulher na porta tinha uma doença mental ou um complexo de perseguição e que queria me arrastar para o seu delírio. Eu me aproximei furtivamente da janela e espiei o parque do outro lado da rua. Era pequeno e quase todo gramado, com um quiosque para piquenique e um balanço. Mas, bem em frente, havia um trecho de mata fechada, subindo, sinuoso e indesejado. O sol ainda estava alto, mas baixo o suficiente para que aquele matagal ficasse escuro em suas próprias sombras. Eu procurei por ela ali, esperando não sei o quê. 2 olhos vermelhos? Eu não vi e abri as persianas completamente. Algumas famílias jogavam vôlei no canto mais afastado do parque, mas fora isso estava vazio. Então, eu vi a luz azul de algum cigarro eletrônico. Era ela, sentada numa cadeira de praia na sombra, com as pernas empilhadas casualmente à sua frente. Mal conseguia ver o seu rosto, mas parecia que ela estava olhando fixamente para dentro da minha janela. Eu hesitei em sair para confrontá-la, mas quando me virei, eu vi o marido dela. Eu não gritei. Senti um nó na garganta. Através da porta da cozinha, do outro lado do cômodo, eu vi a minha máquina de lavar louças e ele lá, parado bem ao lado, com uma perna apoiada na geladeira. Ele não estava ereto, estava curvado para frente em um ângulo reto, com as costas alinhadas à bancada de mármore. Um braço estava preso à coxa, o outro para baixo, o pulso para cima, com os dedos em ângulos estranhos. Seu rosto voltado para frente, alinhado sobre o corpo como uma bala e um cartucho, com os olhos fixos em um ponto distante do meu lado. Ele ostentava uma expressão de êxtase em seu rosto pálido. Seus lábios brilhavam num vermelho intenso. Ele não se moveu, não reagiu e não demonstrou nenhum sinal de ter sido notado. Mas eu ainda esperava que aqueles olhos se voltassem para mim. Eu não me senti capaz de me mover ou desviar o olhar até que isso acontecesse. Eu forcei-me a bater palmas, depois a acenar com os braços, mas não houve reação. Você, eu disse. Senhor, acrescentei. O senhor precisa ir embora. Ele não reagiu, e não era como se estivesse me ignorando. Não houve tremor, nem respiração. Ele ficou tão imóvel que era como se o mundo inteiro tivesse congelado. É claro que eu liguei para o 911. A atendente me aconselhou a sair de casa o mais rápido possível. Eu fiquei na linha com ela, mas não havia mais nada a dizer. A minha única saída era passar por ele. Eu sentia uma forte náusea. Não havia como atravessar aquele cômodo.
Eu pensei em jogar algo nele ou atacá-lo, mas não havia nada mais perigoso do que um controle remoto da TV por perto. A atendente disse algo sobre policiais a caminho e meu telefone escorregou da minha mão na pressa de levá-lo de volta ao ouvido. Meus olhos não se desviaram do marido, que não se mexeu quando meu telefone se esmagou com o impacto, caindo no chão debaixo do sofá. Eu abaixei-me, apoiando-me nas mãos e nos joelhos, e considerei rastejar por cima dele e tentar alcançá-lo por baixo, até perceber que isso o deixaria fora de vista. Era melhor fugir. Talvez eu pudesse rastejar por ele sem tocá-lo e ele permanecesse paralisado. Ou será que ele me agarraria quando eu me aproximasse? Eu não tinha escolha. Na transição entre o piso de madeira e o de azulejo, eu olhei para as minhas mãos no chão e, quando levantei o olhar, ele havia sumido. Mas foi só por um instante, porque de repente eu o vi novamente, bem na minha frente. Ele não havia se mexido. Meus olhos o haviam deixado ir e lutavam para encontrá-lo novamente. Como se ele não estivesse onde eu esperava. Como se eu tivesse esquecido de alguma forma. Os braços que me sustentavam tremeram com tanta violência que eu me inclinei para frente, caindo de lado com o rosto no chão e batendo com força. Eu aterrissei bem aos seus pés, mas não os toquei. Empurrando-me com os calcanhares, rolei para trás e bati com tudo no armário atrás de mim, com tanta força que eu vi o painel de fibra estalar dentro da porta. Eu poderia rastejar para perto agora, mas primeiro o observei para ver se fazia algum movimento. Ele vestia uma camiseta caqui que não combinava muito bem com os armários de madeira, nem se destacava da geladeira branca atrás dele. Suas calças escuras também não combinavam muito com o cromo escovado da lava-louças, embora eu pudesse ver um pedacinho de algo prateado brilhante, como um cordão pendurado no bolso. Eu não sei como ele pôde ter desaparecido da minha vista, mas ele não pareceu me notar. Eu fiz um esforço para não perder o olhar por cima do ombro enquanto rastejava, até que não consegui mais me mover devagar. Levantei-me num pulo, cambaleando até ficar de pé, e então disparei numa corrida desenfreada, onde não conseguia distinguir as batidas do meu coração do barulho dos meus pés no chão. Depois de lutar contra a fechadura, finalmente consegui acessar a porta da frente e a fechei atrás de mim sem olhar para trás. A polícia chegou, revistou meu apartamento, mas não encontrou ninguém. Tentei explicar que ele ainda podia estar lá, que simplesmente não tinham o visto, mas eles não quiseram entrar comigo. Também não quiseram revistar o parque. Ficaram irritados por eu não voltar para dentro, mas acabaram indo embora. Eu não tinha meu celular e não sabia para onde ir. Então saí do prédio meio atordoada. Já estava escuro, mas o ar da noite estava agradável. Eu vi um carro estacionado em fila dupla, mas não dei atenção, até que a mulher empurrou a porta do passageiro do banco do motorista e me chamou com um gesto. Eu ficaria constrangida em descrever as coisas horríveis que lhe disse, mas ela estava calma e serena. Sabia como lidar com o marido parado, e não tinha nada a ver com a mulher que me confrontou à porta de casa. Eu não quero revelar o seu nome verdadeiro, então vou chamá-la de Flora. Eu vou te ensinar a enxergá-lo. Foi a primeira coisa que Flora me disse, assim que eu consegui prestar atenção. Eu não queria vê-lo, nem ir a lugar nenhum com essa pessoa, mas não sabia o que fazer. Ela me levou para bem longe da cidade, até que eu pudesse ver estrelas sob um extenso subúrbio. Em algum lugar mais perto da rodovia, onde os condomínios duplex davam lugar a parques industriais, ela entrou em um enorme canteiro de obras. Era tudo terra clara, raspada e marcada pelas esteiras de tratores. No centro, havia uma estrutura de blocos de concreto que talvez um dia se transformasse numa grande loja de departamentos. Ela desligou os faróis e, de repente, a sensação que eu havia ignorado, em favor da sua serena compreensão da minha situação, não pôde mais ser ignorada. Eu fiquei paralisada de medo, meus músculos doloridos prostrando-se por terem sido chamados de volta ao estado de alerta. Teria eu encontrado um casal trabalhando junto?
Mas ela continuou falando de forma razoável, manteve as instruções simples e eu não encontrei momento nenhum para protestar. Em vez disso, eu a segui. Até deixei que ela me pegasse pela mão e me puxasse num caminho sinuoso até o centro dos blocos de pedra. Ela estendeu uma toalha de piquenique e me convidou a deitar de costas do lado dela, com um tapinha amigável. Por dentro, estava apavorada. Nós estamos no meio de uma chuva de meteoros mais fraca, daquelas que não chegam às manchetes, disse ela. Mas podemos ver um a cada poucos minutos se soubermos onde procurar. Homens imóveis, ela me disse. Não podem ser encontrados como um pássaro entre galhos ou um rosto na multidão. Essa é uma busca por especificidade. Mesmo que pudesse viver em um estado de constante vigilância onde cada pixel da realidade é examinado, você raramente encontraria esses homens imóveis. Eles se infiltram e escapam da sua atenção, porque não são mais objetos a serem encontrados. Havia uma, disse ela, apontando para uma parte do céu. Você viu aquela? Eu não tinha visto. Por que você fica correndo de um lado para o outro, procurando estrelas cadentes? Disse ela, em vez de olhar para a superfície da realidade. O marido dela havia desaparecido no céu da nossa existência cotidiana, ela disse. Quando parado, ele não era um objeto a ser encontrado no espaço, mas havia desligado todas as partes de si mesmo para se tornar permanente. Ela me ensinou a manter o olhar fixo e procurar sem ter ideia do que eu queria ver. Para vê-las, você não pode mais desejar nada do céu, ela disse. Você precisa se anestesiar para perceber o que te rodeia. Eu ri quando vi a primeira estrela cadente e esqueci o meu dia terrível. Depois, outra e outra. Agora, por favor, não tenha medo, disse ela, sentando-se e colocando a mão no meu antebraço arrepiado. Eu olhei em volta. Havia homens e posições estranhas, pressionados contra os blocos de concreto. Outros estavam em pé na lama em ângulos retorcidos, e até mesmo do outro lado da rua, mantendo-se eretos. Agora, eu os vejo por toda parte, ela sussurrou. Há tantos deles parados, imóveis.